Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, geralmente eu peço vocês para poderem se inscrever no canal, peço vocês para comentar, para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, mas isto no momento é irrelevante. Eu vou falar aqui de um assunto muito sério. Já era para eu ter falado sobre isso na sexta-feira, quando esse assunto foi divulgado pela mídia. Eu preferi ter um tempo a mais para poder tratar desse assunto que é delicado. E você que tem viés de direita ou de esquerda, que defende político, para por aqui, não precisa nem continuar a assistir esse vídeo, porque eu vou dar uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro. E vou explicar por que eu vou dar essa resposta. O assunto aqui é Vasco, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele sempre foi contra preconceito. O Vasco sempre foi um clube que pregou a igualdade social. O Vasco, desde 1898, colocou negro e branco no mesmo posto. São 120 anos de história tendo isso como princípio, como viés. O Vasco sempre foi um clube que se preocupou com a integração social, é pioneiro em investimento em educação. A gente tem o Colégio Vasco da Gama. Esse colégio que a gente tem fica no Complexo de São Januário. Vários nordestinos estudam no colégio. Em São Januário, na Lagoa e no Calabouço, que são as 3 sedes do Vasco, vários serviços foram prestados por nordestinos. São Januário foi um estádio que foi construído também por nordestinos. E São Januário fica num bairro aqui no Rio de Janeiro chamado São Cristóvão, onde é composto por portugueses e a grande maioria de nordestinos. O centro, Luiz Gonzaga, ele é referência, é a feira de tradições nordestinas de São Cristóvão. Desculpa. Então, o Vasco sempre foi um clube que foi contra o preconceito. Na sexta-feira, Bolsonaro, ele, numa conversa informal com o ministro Lorenzoni, ele, de forma pejorativa, fez menção aos governadores nordestinos como sendo Paraíba. E dito isto, eu quero dar uma resposta para esse sujeito. Você, Bolsonaro, você tinha que se preocupar de verdade. E eu estou falando isso sem viés político. O estado aqui do Rio de Janeiro, que é o estado que eu vivo, a gente não tem segurança. Segurança é um problema que não é apenas do governo do estado do Rio. Você, pelo Rio de Janeiro, nesse aspecto, não fez nada ainda. Em 7 meses de governo. O Rio de Janeiro, ele é o estado com um dos maiores índices
de violência doméstica, você também não fez nada. Você acha que dando arma na mão das pessoas, isso vai diminuir? O Rio de Janeiro é um dos estados que tem a pior saúde. Os hospitais federais no Rio de Janeiro estão entregues às baratas. Falta leito, falta medicamento, falta tudo. As comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro, falta saneamento básico. O Rio de Janeiro é um dos estados que tem o maior índice de desemprego no Brasil. E nada é feito. Em momento nenhum eu vejo você dando porrada no Sérgio Cabral. Esse pilantra, safado, que destruiu o Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro nesse... Não tenho nem palavras para poder descrever. Você citou o governador Flávio Dino porque ele é do Partido Comunista. Você citou o João Azevedo porque ele é do PSB. Mas você se esqueceu que esses governadores, eles foram eleitos pela esmagadora maioria da população desses estados. Então você tinha que respeitar os eleitores que votaram, porque esses governadores, a gente pode até questionar o trabalho deles, mas eles estão lá de forma legítima, assim como você infelizmente está no seu cargo aí de presidente. Então você é um sujeito que, além de incompetente, você não entende de saúde, você não entende de economia, você é um zero à esquerda. As suas preocupações são outras. Você prefere dar tratamento diferenciado para americano, ao ponto do americano não precisar mais de visto para entrar no Brasil, do que tratar o povo nordestino com respeito. E você desrespeitou. Porque a partir do momento que você fala mal você pode até falar porque você está na democracia e eu estou falando mal de você. Mas a partir do momento que você faz politicagem barata, boicotando determinados governantes por teu viés político diferente do seu, você está desrespeitando os nordestinos. Os nordestinos que pagam impostos abusivos e ajudam a manter o Brasil. Essa balbúrdia. Não tem um dia que você deixe de falar merda. Tua boca, Bolsonaro, só tem bosta. Você caga. O ânus seu não é atrás, não. É na boca. Que você só fala merda. Se preocupe em trabalhar. Se preocupe em colocar o teu filho lá como embaixador do Brasil em Washington para ele ganhar 60 mil reais. Um trabalhador brasileiro demora 60 meses para poder ganhar o que teu filho vai ganhar lá em um ano lá que você está indicando. Então a prioridade do teu governo é outra. A prioridade do seu governo é o seu umbigo. O povão que se lasque. Você nunca deve ter andado nessas comunidades carentes que tem espalhadas não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil inteiro. Porque segundo você no Brasil não tem fome, porra. Você é um fanfarrão, um imbecil.
Quem é meu inscrito e quiser sair do canal, porque apoia esse sujeito, pode sair, não tem problema também não. Aqui eu falo o que eu penso, aquilo que eu acho, eu sou sincero. Quando eu tenho que defender uma causa, eu defendo, ainda mais uma causa como essa, onde um nefasto, babaca, age com preconceito. A gente tem que cada dia diminuir porque esse preconceito, porque não existe mais espaço no mundo para esse tipo de babaquice. E todo mundo aqui no meu canal, melhor, no nosso canal, sabe que eu sou desafeto do Edmundo. O Edmundo fez uma babaquice dessa em 97, que chamou o juiz cearense Dacildo Mourão no jogo entre Vasco e América do Rio Grande do Norte de Paraíba, de forma pejorativa. Um dos motivos por eu ser desafeto ao Edmundo é por isso também. Então, pra gente babaca como Edmundo, Bolsonaro, falando do Bolsonaro no momento, a gente tem que dar desprezo. E tem gente que chama um cidadão desse, um merda, cidadão não, você é merda, um merda desse de mito. Tem gente que vai fazer carreata, passeata, o raio que o parta, para um bosta desse. Me poupe, cara. Vai trabalhar. Faz como o Vasco fez desde 1898. Lute por um Brasil justo, com igualdade social. Tira desses banqueiros aí. Cobre de quem tem condições melhores também. Se preocupe com integração social, com programas que tire a garotada, como o Vasco faz, da bandidagem, da perdição. É só vir. Você fala mal da mídia, eu falo mal da mídia, mas eu falo mal da mídia para defender uma causa. Você não, você fala mal da mídia, mas, por exemplo, aparece com a camisa do Flamengo e dá sorrisinho pra Globo no dia de jogo do Flamengo. Ah, cara, você é um fanfarrão, você é um babaca, cara. Na moral, você é um babaca. Então, essa era a resposta que eu gostaria de dar pra você que é um desqualificado, cara. Entendeu? Um sujeito imbecil, agressivo, nojento e repulsivo. É isso que você é. Então, meus amigos, valeu, saudações vascaínas. Desculpa aí, é um desabafo, mas a gente tinha que vir tratar desse assunto aqui e colocar esse paspalho no lugar dele. Saudações vascaínas, Vasco neles. Valeu.